Estamos iniciando um novo trimestre com vocês, o segundo trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor e amigo Marcos Tedesco, onde nós vamos abordar aqui na classe dos jovens sobre o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Um texto sensacional, onde nós vamos iniciar no próximo dia 6 de abril. No dia 6 de abril, nós vamos abordar com vocês a lição de número 1. Na lição 1, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Eu espero muito que essa aula possa te edificar em sala de aula para a glória de Deus. E é claro, para você iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal, que se localiza em Salmos 139, versículo 23. A segunda é o resumo da lição, vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a leitura bíblica em classe se localiza em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos materiais. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. É só você colocar aí no Google Janderson Nascimento. Vou ter o prazer de te receber, Janderson Nascimento EBD, e seguir a gente, tá? Que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos iniciar uma jornada neste segundo trimestre e eu espero que você seja edificada em Cristo para a glória de Deus. De acordo com o pastor Marcos Tedesco, o grande TED, nós vamos trabalhar junto com vocês, de forma muito especial nesse trimestre, uma lição voltada para a perspectiva de um personagem bíblico, ou seja, essa lição é uma lição biográfica, onde vamos estudar sobre a vida e história do rei Davi, o grande Davi das Escrituras. Quando você observa a vida de Davi, em primeiro lugar, você já encontra a sua vocação diante do Senhor. Sobre essa vocação, vamos tentar trabalhar isso com você. É claro que Davi, cujo nome hebraico traz essa ideia de amado, David, traz esse sentido de amado pelo Senhor, é considerado de forma muito clara como um grande rei de Israel, trazendo em sua estrutura, em sua vida, no seu testemunho de vida, diversas lições para a nossa vida cristã. É claro que há uma importância histórica sobre isso também, e uma relevância teológica. Eu vou tentar trabalhar essa relevância teológica junto com vocês. Sua genealogia, a exemplo disso, ela é demonstrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 ao 17, revelando exatamente de forma muito clara a sua descendência de Ruth, uma mulher moabita, que teve uma esperança extraordinária no Antigo Testamento. E também nessa genealogia você percebe que Davi, ele é um ancestral do próprio Jesus. Então, a relevância teológica de Davi é muito legal para que você possa então trabalhar isso junto com os teus alunos em sala de aula. Nessa linguagem messiânica, nós vamos entender que o texto que nós vamos abordar nesse trimestre, escrito pelo pastor Marcos Tedesco, descreve de forma muito clara essa união espetacular que Davi tem, essa relevância que ele tem em seu coração de testemunhar do Senhor. Também não esconde os seus pecados. Os seus pecados que são registrados lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12. A teocracia também é demonstrada a partir dessa relevância que Davi traz no Antigo Testamento como um grande monarca, substituindo Saul, que foi o primeiro monarca de Israel. E você lê isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Já anota esse versículo aí também. Samuel unge a Davi como um novo rei de Israel, conforme a vontade do Senhor. Russell Champlin, comentando a respeito da vida de Davi, descreve que Davi ele se consolidou no Antigo Testamento como um grande líder, um grande guerreiro, mas também como um homem de Deus.
como um homem de Deus em sua adoração. Sua contribuição teológica é relevante. Na lição 2, eu vou estudar isso com vocês, sobre a contribuição que Davi traz. Durante esse período de exílio que Davi tem, Davi ele passou por diversas perseguições e ele foi exilado também. Você vê essa citação lá em 1 Samuel 24 ao 26. Ele teve um momento, então, de esperança, teve um momento de crescimento também. Seu período como fugitivo demonstra-se agora um levantar uma ignorância, uma perseguição sendo realizada por Saul, mas também a mão de Deus em guiar Davi, proteger Davi em diversas circunstâncias. 1 Samuel 19, 20 vai confirmar isso. Então, hoje, nós vamos iniciar uma jornada pela vida desse homem de Deus. Durante todo esse trimestre aqui na classe dos jovens, eu espero contribuir com vocês com diversas passagens bíblicas, diferentes da lição, para te dar um enriquecimento na tua ministração também. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar todo o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula, onde eu cito versículos a mais, onde eu trago argumentos teológicos diferentes do próprio autor da lição. Você encontra isso no meu esboço, que é exclusivo para assinantes. Você vai encontrar também os nossos slides, que vai te ajudar muito na dinâmica da tua administração. Está disponível em uma assinatura trimestral. Você encontra a assinatura no link na descrição desse vídeo. Nesse QR Code que está aqui, você pode aproximar o celular, escanear, fica à vontade. Você pode também acessar facilitaebd.com.br e conhecer como funciona a nossa proposta de assinatura trimestral da classe dos jovens. Vai te ajudar muito durante esse trimestre. O primeiro ponto, então, da lição, trabalha agora sobre o chamado de Davi. Vamos observar isso conforme a proposta do pastor Marcos Tedesco. No primeiro ponto da lição, já inicie por uma base bíblica que se localiza em Salmos 139, versículos 1 ao 24, onde você vai perceber que esse Deus conhece todas as coisas e contempla tudo. O primeiro subtópico, então, vai abordar sobre tempos difíceis. Vamos analisar esses tempos difíceis que são citados aqui pelo pastor Marcos Tedesco. Conforme o pastor Ted, você pode perceber no texto da lição que o contexto histórico onde Davi emerge é um contexto histórico seguido por diversas transições espirituais. Um contexto histórico de tempos difíceis, culminando em uma incredulidade do povo com a própria monarquia. Quando você observa esse sentido bíblico, você vai perceber agora essa visão da transição da teocracia para a monarquia que tem problemas a partir do reinado de Saul. Mas quando você olha para a palavra, você percebe agora que todo esse movimento da nação se posiciona a partir de conflitos que são gerados lá atrás. Você pode ler o texto de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 ao 22, onde você percebe que a liderança que era realizada por juízes, por sacerdócios, por profetas, passa a ser rejeitada pela nação pelo mau comportamento dos filhos de Samuel. Tem uma passagem que vai confirmar essa transição. Isso está em Juízes capítulo 2, versículos 16 a 18. Nesse sentido bíblico, você percebe então essa cultura popular, esse movimento popular que passa a existir entre a nação, para que a nação agora saia do governo teocrático, que era levantado por profetas, sacerdotes e juízes, e passe para o governo monárquico. Isso é citado em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, onde sai essa centralização do governo de Deus e passa a ser uma centralização do governo humano. Tudo isso aqui é um momento político onde Davi também está inserido, onde Davi vai ser chamado pelo Senhor. Quando você lê o capítulo 8 de 1 Samuel, especialmente do versículo 1 até o 22, você percebe que autores como Russell Champlin faz questão de confirmar essa transição desse período dos juízes
para essa consolidação para o momento monárquico. Em tudo isso aqui, nós percebemos no texto sagrado essa mudança de autoridade, sendo confirmado em Juízes capítulo 21, versículo 25. Anote aí. Você vai perceber essa busca por um rei de Israel. E essa busca por um rei de Israel vem por causa de crises, tempos difíceis, por causa de conflitos. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, faz questão também de demonstrar isso. Nesse panorama, há uma desordem na nação. Nesse panorama, a liderança agora passa a ser uma liderança centralizada, semelhante às demais nações. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, você vê essa confirmação também. Essa escolha demonstra, então, essa visão de um líder político-militar, ao invés da teocracia sendo guiada pelos sacerdotes, profetas e juízes. E esse líder político-militar que a nação clamava é demonstrada no texto. E aqui você percebe uma crise, uma desordem, até chegar aos dias de Davi. E aí você percebe a rejeição de Samuel como juiz e profeta da nação e, ao mesmo tempo, sacerdote, sendo demonstrada no texto. Essa ideia de concentração também para um líder político-militar é esse olhar que a própria nação de Israel passa a ter a partir das tribos para as outras nações, buscando um governo. Isso é citado lá em Juízes capítulo 8, 22 ao 23, capítulo 9, você percebe então essa necessidade de um líder sendo demonstrada. A lei mosaica já previa a chegada de um rei para Israel. Isso está em Deuteronômio 17, versículos 14 e 15. Vale a pena até você ler esse texto também. O próprio Moisés já deixou isso registrado e como isso seria a demonstração do pacto que Deus teria com a própria nação. Só que esse rei de Israel seria guiado pelo próprio Deus. Então, a teocracia que é rejeitada aqui é o governo dos juízes, profetas e sacerdotes, para uma monarquia que passa a ser guiada por um rei, centralizada. Mas, no sentido de entender a literatura bíblica, você percebe que Deus continua soberano nas duas modalidades, tanto na teocracia como também na visão monárquica. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 e 20, você percebe que Samuel ficou muito insatisfeito a respeito dessa visão que o povo queria para um governo centralizado. Ele conversa com Deus sobre isso. Em 1 Samuel 8, 7, capítulo 8, versículos 9 a 22, você vê essa visão dessa transformação, dessa mudança geopolítica em Israel. Lembrando que nesse período está sendo organizado as tribos estão divididas, passam a ser unificadas a partir do reinado de Saul, e isso ganha força com o tempo. É claro que tudo isso revela o contexto geopolítico daquela época. E aqui eu tenho um quiz para você, ou seja, uma pergunta onde você pode trabalhar em sala de aula junto com os seus alunos. Em meio às crises da nossa época, do nosso tempo, nós corremos riscos de buscar soluções puramente humanas para resolver os nossos problemas, como Israel fazia, exigindo o rei, a partir da leitura de 1 Samuel 8? Sabe qual é a resposta que nós temos? A Bíblia nos alerta que nos tempos difíceis nós teríamos dificuldades e por isso devemos buscar o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E é Deus que conduz a história. E precisamos então entender que mesmo na mudança de modalidade de governo, o próprio Deus continua soberano e Senhor, se é de esquerda ou se é de direita. Precisamos entender que Deus continua soberano na história, guiando o seu povo e guiando a sua igreja. E aí, eu quero saber a tua opinião também. Deixa teu comentário nesse vídeo e aproveita e envia essa aula para alguém. Vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha agora outra proposta do pastor Marcos Tedesco. Samuel, um profeta em Israel. Segundo Marcos Tedesco, você percebe aqui nessa leitura em apresentar essa visão do reinado de Saul a partir desse contexto. Mas quem que é a influência para esse reinado? O próprio profeta Samuel. Você percebe que o profeta Samuel, ele age pela direção de Deus para escolher a Saul. E Saul, como muitas pessoas pensam,
também foi escolhido por Deus. Então não rejeite a Saul nesse primeiro momento. Você tem a base bíblica lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, e 1 Samuel 10:1. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor de modo íntegro e orientado pelo próprio Deus ao próprio Samuel. Todavia, assim como ocorreram nos dias de Juízes, o esfriamento espiritual do líder, isso aconteceu também com Saul. Ele se esfriou espiritualmente, levando a nação à decadência. E aí você volta a refletir sobre esses dias difíceis. O líder ele começou com comunhão em Deus e terminou se esfriando, se afastando do Senhor. Juízes 2, 16 a 19, você vê essa confirmação bíblica também. Lembra que nós estamos trabalhando um período de transição da teocracia para a monarquia. Nesse sentido, o sucesso de Saul, embora expressivo, é um sucesso militar. Você tem a confirmação lá em 1 Samuel 14:47, onde você percebe sua postura diante desse sucesso militar, mas porém a sua rejeição dos propósitos divinos. 1 Samuel 13, 13 ao 14 e 15 e 23. Ele era bom lá fora, mas diante de Deus não tinha comunhão nenhuma. Então isso traz alguns problemas. Quando você examina 1 Samuel capítulo 15, o próprio Russell Champlin também traz um comentário sobre isso. Ele destaca essa ideia da perspectiva do arrependimento do próprio Yahvé, do arrependimento de Deus, em 1 Samuel 15, 10 e 11. O arrependimento em relação a Saul. E aqui você percebe dentro do texto uma linguagem antropomórfica em apresentar essa visão em que o próprio Deus traz diante da desobediência que Saul comete diante do Senhor. Embora esse termo arrependimento não se aplique literalmente ao próprio Deus, você percebe aqui uma linguagem para o nosso entendimento, confirmada em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Por fim, você percebe que o texto bíblico destaca a nomeação agora do novo monarca, Davi. E quem é o instrumento de Deus para ungir tanto Saul como o próprio Davi? Samuel. E essa visão é demonstrada dentro do texto bíblico em apresentar que Davi também receberia a unção de Deus, a separação, e Samuel é esse instrumento de Deus para esse grande revelar do próprio Deus em sua constante salvação. A fidelidade do Senhor é contada nesse chamado para Davi. Em 1 Samuel 15, 23, você percebe que Saul ele é rejeitado, Davi ele é escolhido porque passa a ser um homem segundo o coração de Deus, e Deus fala isso com Samuel. Então, isso é relevante também. Tenho quis para poder te ajudar. Nos dias atuais, será que a gente pode ter uma vida profissional e uma ministerial separadas? Ser uma bênção profissionalmente, mas ser terrível ministerialmente, ou ao contrário? Sabe o que a Bíblia ensina? A palavra de Deus nos orienta que nós precisamos ser uma bênção, tanto aqui no trabalho, como também na adoração. Entendendo que o nosso trabalho também faz parte do nosso ministério e o nosso ministério também faz parte do nosso trabalho, porque reflete a vontade de Deus. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico desse primeiro ponto, onde Deus chama a Davi. No terceiro subtópico, você também pode perceber, de acordo com o pastor Marcos Tedesco, essa narrativa do chamado de Davi, onde Davi é chamado pelo Senhor e Deus usa o profeta Samuel e envia Samuel à casa de Jessé o belemita. Você tem o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E se ilustra a soberania de Deus e os critérios divinos para escolher alguém. Lembrando que Deus continua soberano, tanto na teocracia como também na monarquia em Israel. Aqui você percebe que a eleição humana é segundo os padrões humanos, mas a divina é totalmente diferente. Você tem o texto também de 1 Samuel 16, 7, onde você encontra agora esse Deus todo-poderoso escolhendo alguém que anda segundo a sua vontade. O processo da unção de Davi, ainda jovem, revela agora que ele estava pronto para o serviço,
pronto para o propósito de Deus. E ele se torna de forma humilde alguém que aceita essa condição para a glória do Senhor. A respeito disso, o seu Champlin comentando, o capítulo 15, versículo 1, o capítulo 15, versículo 1 a seguir de 1 Samuel, ele relata de forma formal aqui nesse texto que o próprio Saul ele rejeita a vontade de Deus, transgredindo contra Deus, lá no capítulo 13 de 1 Samuel, versículos 13 ao 14. E aqui você percebe que Saul era muito bem sucedido nas suas batalhas e poderio militar, mas porém se afastava do Senhor, levando a nação a se extraviar e se afastar do Senhor de forma diversa e clara. Deus rejeita essa ação do governo de Saul, Deus rejeita a ação, e é interessante que nesse episódio ele escolhe Davi para ser uma nova liderança. Quando você olha o capítulo 8 de 1 Samuel, você vê a evidência do texto bíblico sendo demonstrada nessa transição da teocracia para a monarquia. Em Juízes capítulo 21, versículo 25, há aqui essa busca por um rei, porque existia essa falta. Em 1 Samuel 8,7, você vê essa confirmação do próprio Iavé trabalhando nessa orientação. Em Juízes 8, 22, 23, você percebe agora alguém que poderia fortalecer o poderio militar que é desejado pelo povo, mas Deus estava trabalhando em alguém que poderia andar segundo a sua vontade, segundo a sua direção. Observa o governo de Deus nesse primeiro princípio. Davi, então, é escolhido por causa disso. Saul é rejeitado porque Saul se preocupava apenas em seguir a sua própria motivação. Nessa condição, você percebe que Davi é escolhido por andar de acordo com a lei do Senhor. Vem uma pergunta para você. Que isso para poder te ajudar. Nos dias atuais, quando nós enfrentamos instabilidades políticas e sociais, como podemos observar esse risco de Israel? Como podemos depositar a nossa confiança em lideranças que negligenciam a vontade de Deus? Sabe o que a palavra nos ensina? A palavra nos adverte que as estruturas humanas são falhas e nós precisamos buscar a direção do Senhor, buscar a sabedoria do Senhor e entender que o Senhor continua soberano, independente do modelo político que esteja inserido na nossa geração. Caminhando, espero estar ajudando você. Se você pode, deixa o teu comentário, o que tu está achando dessa aula. Vamos agora para o segundo ponto, que trabalha sobre a soberania de Deus e a vocação divina. Já nesse segundo ponto, é relevante também você fazer uma leitura bíblica. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Nós somos chamados para uma santa vocação. O primeiro subtópico aborda então que Deus é soberano. Aqui nós vamos abordar com vocês a soberania de Deus na escolha de alguém para uma grande obra. Segundo o pastor Marcos Tedesco, um dos princípios fundamentais para a vocação divina é a soberania de Deus. Você não pode deixá-la de fora. Então, quando tu para entender sobre a soberania de Deus, você vê Deus agindo através de Samuel, como instrumento de Deus, ao ir para a casa de Jessé o belemita, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. É interessante que quando você observa que o Senhor demonstra a escolha para aquele que o obedece. É totalmente diferente dessa visão da prática de Saul. Saul foi escolhido, mas desobedeceu, foi rejeitado. Davi foi escolhido porque obedecia ao Senhor em todo o seu coração. Quando você olha para a originalidade do termo ungir, que traz a palavra hebraica machar, traz esse sentido então de consagrar, que indica agora a ação divina em separar alguém. Olhando para a teologia pentecostal, que é a nossa, que nós defendemos, na teologia pentecostal nós entendemos essa capacidade sobrenatural do próprio Deus em separar indivíduos, pessoas para cumprir propósitos. E esses propósitos vêm a partir dessa vocação que Deus dá. Você pode ler o texto no Novo Testamento
em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, essa confirmação do poder de Deus para aquele e aquela que busca essa presença e que é chamado pelo Senhor. E o Senhor orienta essas pessoas por intermédio do Espírito Santo. Davi, por exemplo, traz essa perspectiva de forma muito especial, sendo sensível à voz de Deus. E hoje também nós podemos ser escolhidos para propagar o reino de Deus para as pessoas. No contexto do Antigo Testamento, você também aprende algumas questões, alguns padrões humanos, onde você vai perceber que Deus prioriza a obediência e a retidão para escolher alguém. 1 Samuel 16, 7. Leia esse versículo, tá? Ele escolheu uma pessoa que andasse segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. Tem que ser obediente para ser escolhido pelo Senhor, para ter uma chamada de Deus. E é claro que aqui eu tenho uma pergunta para te ajudar na dinâmica da tua aula. Como nós podemos, então, ter a certeza nessa época de incertezas que Deus está separando pessoas, líderes para uma grande obra? A resposta bíblica é clara. A palavra do Senhor ensina que o Senhor vê não como o homem vê, mas ele enxerga o coração. 1 Samuel 16, 7, vale a pena você ler. E ele tem propósitos para você, para a vida dos teus alunos também. Navegando como o propósito do pastor Ted, chegamos agora no segundo subtópico. E se eu estou te ajudando, deixa o like aqui. No segundo subtópico, nós vamos abordar sobre o que é a vocação divina. O pastor Marcos Tedesco trabalha sobre o sentido de explicar o que era a vocação divina. Quando você observa a vocação, você entende que vocação é um chamado de Deus. Nós temos a universal, esse chamado universal para a salvação, onde Deus chama todas as pessoas para estar com Cristo. Mas nós temos chamado específico, vocação específica, para obras específicas. E quando tu vai para o Antigo Testamento, você descobre de forma muito especial que essa chamada emerge exatamente do termo carar, que traz esse sentido agora de chamar, de convocar. Em Isaías 6:8 e Jeremias 1:5, Deus vai lá e chama. No grego, no Novo Testamento, você tem o termo kaleo, que traz esse sentido agora de uma dinâmica onde Deus chama pessoas para exercer a sua vontade. Efésios 4:1. Então, quando tu olha para Davi, você vê a ação de Deus em chamar pessoas para um propósito divino, no Antigo Testamento. No Novo, para o propósito do reino de Deus. Olhando para Davi, em 1 Samuel 16, 11 ao 13, você vê aqui a explicação da soberania divina em ser demonstrada nessa ação para a escolha de alguém. A Escritura faz questão de reforçar isso lá em Atos capítulo 13, versículo 22, para um propósito de Deus. Deus escolhe pessoas centradas no seu governo, centradas no seu reino. Nessa explicação, você entende que você e teu aluno foram escolhidos para o reino de Deus através da leitura da trajetória de Davi. Olha o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, onde você percebe esse caráter redentor divino. Davi foi escolhido para um caráter redentor divino. Nós somos escolhidos para um caráter de anunciar as boas novas do reino de Deus. A partir dessa vocação, nós entendemos que o Espírito Santo confirma em nós esse propósito, esse chamado, confirma isso em você e te chama para esse propósito divino conforme a vontade de Deus. Para você fechar a aula de forma legal, tem uma pergunta que você pode fazer. Em uma sociedade que trabalha e valoriza aqui conquistas externas, como bens materiais, como é que a gente pode parar para entender essa obediência da soberania e valorizar essa comunhão que nós temos com Deus? A resposta é simples. O Senhor procura pessoas que estão com Ele em seu coração. Isso é registrado também em Salmo 139, 24, 23 e 24, onde descreve que Ele sonda o teu coração para essa escolha especial. O terceiro subtópico do segundo ponto vai abordar agora sobre buscando a nossa vocação. Como é que você pode fazer isso? E se você pode, deixa teu comentário aqui, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você nos acompanha e que Deus abençoe você.
No terceiro subtópico, você percebe que o pastor Marcos Tedesco trabalha essa ideia a partir desse responder o chamado divino, ou seja, nós precisamos aprender a responder esse chamado, em aceitar esse chamado, em entender essa vocação, em entender esse interesse que Deus tem para nos chamar. Você, como professor, você vai trabalhar em sala de aula, em apresentar para os teus alunos que a palavra de Deus nos ensina a aceitar esse chamado com humildade. Essa compreensão bíblica fala sobre a nossa vocação, sobre esse ofício que nós temos, sobre essa bênção que nós recebemos para entendermos os propósitos de Deus para o nosso coração. Nesse sentido, você tem algumas passagens. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Deus chama pessoas. Efésios 2:10 também fala que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo também somos chamados para essa vocação. No Novo Testamento, há diversos dons espirituais que o Senhor concede e ministeriais para a unidade da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7, Efésios 4, 11 ao 13, onde você percebe que o Senhor convoca pessoas para uma grande missão. Ele convocou Davi, também pode convocar você. Para o ensino, para a liderança, para o discipulado. Nem todo mundo que está na igreja vai ser pastor, mas pode ser um bom diácono, pode ser uma boa recepcionista, pode ser aquele irmão, aquela irmã que contribui na cantina, pode ser aquela pessoa que traz um evangelho extraordinário a partir da sua profissão, pode ser um ótimo professor da escola bíblica dominical. Todos nós somos chamados para uma santa vocação. A vocação discipuladora por intermédio do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 vai te ajudar a entender isso e que nós que fazemos parte do corpo de Cristo somos chamados para a vocação para a edificação da igreja. Efésios 4, 15 e 16 vai te ajudar muito a entender essa passagem bíblica que estamos descrevendo com vocês. Mais um quiz. Diante dos desafios atuais, você pode fazer essa pergunta: como nós podemos usar os nossos dons para a edificação dos irmãos? Como resposta, você pode usar os seus dons servindo a igreja, servindo o povo de Deus, servindo o reino, contribuindo de alguma maneira. Em 1 de Pedro 4,10, vale a pena você ler esse texto também. O terceiro e último ponto deste segundo trimestre, já navegando com você, trabalhe agora sobre o seguinte assunto: o Senhor vê o coração. No terceiro e último ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Mateus capítulo 10, 29 ao 31. E o primeiro subtópico que o pastor Ted colocou aqui para gente trabalha sobre o seguinte argumento: o que o homem vê. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, o pastor Marcos Tedesco traz então essa abordagem a partir da passagem de 1 Samuel 16, 6, onde há uma preocupação do profeta em identificar o novo rei de Israel. Só que quando o profeta Samuel vai identificar, ele vai identificar as pessoas como o homem vê, a partir da ação humana. Porém, Yahvé, Adonai, nosso Senhor, ele fala com Samuel nesse contexto que não seria pela ótica humana. Russell Chamberlain relata que o próprio Samuel olha para Eliabe e diz: está aqui o rei de Israel primogênito, pela aparência, pela força, estrutura, poderio militar que ele poderia gerar. Lá em 1 Samuel 9, versículo 2, semelhante ao que ele fez com o próprio Saul. E aí você tem a confirmação nesse versículo que eu citei. Nesse olhar, comparando com 1 Samuel 16, 7, você percebe que o Senhor não vê como o homem vê. Samuel esperava um rei semelhante a Saul, com o mesmo porte físico, atlético, tendo habilidade militar, porém o próprio Deus está olhando para alguém segundo o seu coração. Há aqui uma nítida ação da onisciência de Deus em conhecer o futuro, em saber como isso ia ser revelado. E demonstra agora que a escolha de alguém para uma obra não é pelos padrões humanos, apesar que hoje muitas pessoas são escolhidas pelos padrões humanos. Nós somos guiados pelos padrões de Deus.
A igreja é dirigida pelos padrões de Deus. Observe que à medida em que Jessé apresentava os filhos, o Senhor rejeitava a todos. E observe nesse texto que o próprio Champlin também destaca, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, que o Senhor trabalha com alguém segundo os seus critérios que parte da obediência. Olha que legal. Deus escolhe as pessoas pela obediência, pela humildade, por um coração adorador diante do Senhor. E aí, como é que está o teu? Tem uma pergunta para poder te ajudar. Como é que nós podemos, nos nossos dias, entender que somos chamados não pela aparência, mas pela vontade do Senhor? E como nós podemos escolher pessoas assim? A resposta bíblica é clara. 1 Samuel 16, 7. O Senhor escolhe pessoas segundo o seu coração. Não é pela aparência, não é pela estatura, não é pelo poderio, mas é pela adoração, serviço e obediência. Pega essa visão e deixa Deus te usar na EBD da sua igreja. Segundo subtópico, trabalha então sobre outro argumento, o que Deus vê então. Neste segundo subtópico, o pastor Marcos Tedesco trabalha a onisciência do próprio Deus, em apontar que nesse propósito, o profeta Samuel passou a entender a onisciência do próprio Deus na escolha do novo rei. Em 1 Samuel 16:7 você vê essa confirmação. Não estava limitada aos critérios humanos, mas estava observada a partir do olhar de Deus. O termo hebraico é leb, onde você pode perceber a totalidade do conhecimento, dos pensamentos, dessa revelação em vontades, onde esse próprio Deus se revela nessa manifestação. A mesma verdade é demonstrada no Novo Testamento, onde Deus escolhe pessoas a partir dessa ótica da obediência. Eu estou falando de escolha para a ação ministerial, tá? Em Atos capítulo 13, versículo 22, vai te ajudar a entender isso. A escolha, ela não recaiu pela sorte sobre Davi, mas a escolha recaiu nessa visão veterotestamentária sobre um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14 vai te ajudar a entender isso. O próprio pastor Marcos Tedesco, nesse episódio, faz questão de identificar que Deus trabalha nessa narrativa de forma muito interessante. Não de forma desigual, mas trabalha nessa narrativa reforçando essa composição onde Deus escolhe pessoas não pelos seus feitos, mas pessoas fiéis para honrarem o seu nome. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, faça questão de ler esse versículo também. Então ele escolhe quem é fiel. E tem uma pergunta que você pode até realizar. Como é que a gente pode, nesse contexto atual, discernir a voz de Deus e valorizar as pessoas? Nós podemos discernir essa voz de Deus, entendendo que Deus escolhe pessoas humildes, fiéis, que são compromissadas com o Senhor. Será que tem alguém na sua turma que faz parte disso? Eu espero que sim. Vamos então para o nosso terceiro e último subtópico para fechar a aula de hoje para a glória de Deus. No terceiro e último subtópico, o pastor Marcos Tedesco trabalha essa onisciência e onipresença, sendo demonstrada de forma bíblica nessa escolha para com Davi. Tem um texto que você pode ler, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, onde você percebe que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, escolhendo as pessoas que são dele, que são fiéis, que são obedientes. Nesse princípio, você percebe o Novo Testamento também confirmando esse ensinamento pelo próprio Jesus, os que o seguem. Em João 10:14, você vê essa confirmação. Alguém que está agindo conforme a vontade de Deus. Em Hebreus 4:13, você vê essa confirmação também. Esse olhar divino, conforme Marcos Tedesco confirma, demonstra então esse testemunho, esse papel decisivo, onde o próprio Deus trabalha para escolher os seus servos. Nesse sentido, você percebe a ação do caráter de Cristo. Nesse sentido, você percebe então onde as pessoas agora são guiadas pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que andam segundo a vontade do Pai. Você percebe agora que as pessoas escolhidas como Davi seguem uma visão de um discipulado, obedecem à grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Você percebe também
essa ação de pessoas quererem ser semelhantes a Cristo nesse sentido de obediência. Filipenses 2, 5 ao 7. E claro, para fechar, você pode perceber que nesse cotidiano nós podemos então viver essas palavras de Jesus de forma verdadeira, obedecendo esse chamado, como aconteceu com o próprio Davi. E você pode também descrever isso em sala de aula. Faça tudo para a glória de Deus, finalizando com Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu espero muito ter te ajudado e agora eu tenho umas dicas de leitura para poder te passar. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho para você o Ensinador Cristão, onde você vai estudar sobre a missão da igreja, de ensinar a palavra de Deus à sociedade. Vale a pena você adquirir no site da editora CPAD. A revista Obreiro Aprovado, muito legal. Você pode ter esse material em mãos para o teu crescimento em Jesus, para a glória de Deus. E é claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 2, que vai cair no dia 13 de abril, onde nós vamos estudar sobre Davi, a excelência no servir. Um beijo no teu coração, até a próxima aula, até a próxima semana, se Deus quiser, neste segundo trimestre, para a glória de Deus, aqui na Classe dos Jovens. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.